Oi, Eduardo, tá me ouvindo? Boa noite. Oi, Lu. Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, tô te ouvindo muito bem, a conexão tá boa. Mais uma vez aí, Ótimo. obrigada e bem-vindo à primeira live Conexão Betanco aí de 2021. 2021, né? Muito obrigado. Boa noite, Lu. Boa noite para todo o pessoal. É sempre um prazer, né? A gente está aqui conversando com todo mundo, trocando experiências, né? Esse é o mais importante, ainda mais com esse povo gabaritado, que é o povo da academia suína, né? É, claro que a gente sente falta um pouco ainda desse contato corpo a corpo, né? Mas esse distanciamento tem mostrado para a gente que a gente tem uma grande capacidade de adaptação, né? De transformação e que, mesmo distante, né, em momentos como esse, e eventos como esse que antes da pandemia a gente não tinha, e agora a gente tem essa oportunidade dessa interação virtual, né, essa troca de experiência que é muito importante, desse negócio tão curioso, né, que é a nossa suinocultura. É verdade, a gente acompanhou aí, né, Bidu, na pandemia, a gente conseguiu aí disponibilizar conteúdos de altíssima qualidade, né? Mas então, Verdade. E pode falar. não, não, eu até estava olhando o clique da academia agora. A academia suína é mais que a Netflix, né? Tem cursos e assuntos de relevância, né? É Verdade, legal. verdade, verdade. A gente abriu a caixa de perguntas horas antes de começar a live, como a gente sempre faz. E aí o engraçado foi o que apareceu bastante para nós foi justamente sobre o título da live, né, de preparação de leitoas. Que tal diamante da UPL é esse, né? Porque a escolha desse título também para a gente trazer o tema de preparação de leitoas. Legal. Nosso pessoal do marketing, o nosso e o de vocês, tem trabalhado forte nesse negócio. Eu acho que está dando certo, né? Bom, Sair da caixa juntos, né? certeza. Eu acho que diamante, porque primeiro, diamante é um negócio que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece essa pedra e eu acho que o pessoal, quem mais conhece é quem tem que comprar para dar de presente né? Eu acho que mais conhece do que quem recebe, na verdade. Brincadeira. Na verdade, a analogia do diamante que a gente quis trazer, é porque o diamante realmente é essa joia rara, né? Delicada, né? Que tem um processo, ela é extraída na sua forma bruta e ela passa por um processo muito minucioso de lapidação para ficar lindo, né? Daquele jeito que a gente conhece. E, pois bem, a gente fala de delicada, a gente fala de preciosa, a gente fala de lapidar, né? E todos esses conceitos para nós são familiar, né? Eu acredito que para o pessoal de casa deve ser só familiar também, né? E por quê? Porque faz realmente analogia com a leitoa, né? Que é essa categoria animal, né? Acredito, o pessoal pode ir respondendo aí no chat se concorda ou não, mas na minha opinião é um bem mais precioso da granja, né? Porque a gente recebe ela na sua forma bruta, vamos dizer assim, né? E a gente realmente tem que lapidar essa leitoa para ela virar essa joia rara. Ou seja, a gente tem que pegar essa leitoa e passar ela por vários processos de manejo, né? Toda essa preparação para ela se tornar essa fêmea aí, que a gente possa extrair dela o seu máximo potencial. Então, acho que essa é a comparação que a gente quis fazer da leitoa com o diamante da nossa granja. Perfeito. Eu acho que eu acredito que o pessoal aqui está concordando 100% contigo. Mas, Bidu, por que que então a gente chama a leitoa que ela é esse bem tão precioso? Por que que ela é esse diamante, como você está falando, a ser lapidado? Boa. Por que que a leitoa é preciosa? A leitoa é preciosa, primeiro, vamos lá, porque se a gente pega a nossa suinocultura hoje, suinocultura moderna, as taxas de reposição giram aí algo em torno entre 45% e 50% ao ano. E isso quer dizer para nós o quê? Quer dizer que no meu grupo de parto, as primíparas vão ser quase 20%. Ou seja, do total de partos que eu tenho na minha granja, um quarto é representativo dessas primíparas que vieram dessas leitoas manejadas, né? Outro ponto muito importante, quando a gente fala principalmente focando em custo, haja vista todo o cenário atual que a gente tem, principalmente com o preço dos insumos nas nuvens, a gente tem que olhar muito para esse ponto, é que
as leitoas impactam forte em dias não produtivos, né? Tem trabalhos mostrando que mais de 50% dos dias não produtivos da nossa granja estão inerentes à nossa leitoa. Mas eu acho que o pulo do gato, a grande sacada aqui, que é importante saber que tudo que a gente faz com a nossa leitoa, desde que ela desembarcou do caminhão até o seu primeiro desmame, que aí já é uma primípara, tudo em relação ao manejo que a gente faz, vai impactar na vida produtiva, reprodutiva dela, isso seja para bom ou para mal, né? E aí, então, esse é o negócio, porque se a gente caprichar, fizer tudo certinho, a gente consegue um maior nascido já ao primeiro parto, e que, estatisticamente, né, essas fêmeas com maior nascido ao parto, a gente tem isso aí, elas tendem, então, a produzir mais leitões nos partos subsequentes. Então, esse é o valor da leitoa, né? A gente tem uma leitoa de qualidade para ter uma futura porca de qualidade. E, para não me deixar mentir sozinho, eu tenho um dado que é 2010, relativo a um plantel mais ou menos aí de 70 mil matrizes, onde o pessoal avaliou, então, eles separaram as primíparas aí, em nascidos, 4 grupos, menos de 10, 10 a 12, 13 a 15 e mais de 15. Separaram, então, por nascido ao primeiro parto. E aí, depois, avaliaram o segundo parto e o terceiro parto dessas fêmeas. E aí, então, assim, ó, o que o pessoal observou? Eu lembro só dos expoentes do trabalho, não lembro do miolo, mas assim, ó, chama atenção que as primíparas que pariram menos de 10 no primeiro parto tiveram um segundo parto de 13 e um terceiro parto de 15. Né? Mais ou menos assim os dados, tá? E já as leitoas, que não são mais leitoas, mas as primíparas, que pariram mais de 15 no primeiro parto, o segundo parto foi 16 e o terceiro parto foi 17. Então, assim, vejam como é importante realmente esse manejo, caprichar nesse arranque, porque, poxa, nada a gente está falando aí nessa diferença menos de 10, 13, 15 para mais de 15, 16, 17, a gente já está falando em 11 leitões em 3 partos. Poxa, é quase um parto, né? E aí a gente se pergunta, poxa, qual é o milagre desse negócio, né? São todas fêmeas da mesma genética, teoricamente os mesmos manejos preconizados. Por que tem fêmeas que dão menos de 10 no primeiro parto e no outro lado da tabela tem fêmeas que dão mais de 15 no primeiro parto? E aí, meus amigos, é o foco real da nossa conversa, né? Preparação, preparação e preparação, né? Não tem segredo. A Larissa Lara que está concordando contigo, dizendo que é verdade, que faz toda a diferença, né? A gente vê que tem que investir no manejo de preparação de leitoas e quando ele é bem feito, ele é assertivo, conforme tu falou, a gente vai ter uma fêmea mais produtiva, mais longeva e isso é resultado na veia, né, Bidu? Certeza, eu vi o Maicon também está concordando aqui, tem um outro Maicon que a gente conversa direto aí de uma granja próxima aqui também, ele sabe a importância da leitoa. Certeza, Lu, e assim, ó, esses resultados, teoricamente, é fácil de a gente vislumbrar. Eu convido todo mundo que está aí, peguem os resultados das granjas de vocês ou das granjas que vocês dão assistência e joguem esses dados no Excel. Pega aí nascido total do primeiro parto e pega desmamado fêmea-ano, pega a lefa, pega a leitão entregue fêmea-ano e faz uma correlação entre DEFA e nascido total de primeiro parto, ou LEFA e nascido total do primeiro parto. Com certeza, vocês vão enxergar essa correlação positiva, ou seja, conforme a gente aumenta nascido total ao primeiro parto, a tendência de entregar mais leitões, ou mais descrechados, mais mamados, com certeza aumenta, né? A Larissa perguntou, a Laura perguntou aqui se a gente vai disponibilizar o artigo que tu citou, a gente vai disponibilizar todos os artigos, né, toda a conversa aqui da live, tudo que o Eduardo trouxer para nós de trabalho, a gente vai estar disponibilizando nos grupos de WhatsApp e no Telegram da Academia Suína ao final da live, né? Então, Bidu, o que tu tá falando fica bem claro, né, que com tudo isso que tu tá trazendo, por que o povo ainda não trata, né, esse manejo como uma prioridade dentro da granja? Por que não foca ainda, né? Por que a gente tem tanta oportunidade?
Verdade. Bom, essa pergunta eu não tenho resposta, né? Eu também não entendo, né? Por que que a gente não foca, né? Assim, ó, bem no fim, a gente tem que assumir que daqui a pouco é uma falha nossa, né? Nós, como veterinários, nós, como extensionistas, daqui a pouco a gente também não dá a atenção que merece ou não passa a atenção que é devida. Assim, ó, eu, quando eu entro na granja, né? Quando eu vou fazer uma visita, quando me convidam para uma visita, o primeiro lugar que eu entro é para ver as leitoas, né? Por quê? Porque Uhum. para mim é o mais importante. Aí vamos fazer o seguinte, vamos comigo, o pessoal de casa. Imagine que vocês são estagiários, né? Primeira visita de vocês e vocês estão indo com um veterinário na granja para fazer a visita. No caso, vocês vão fazer a visita comigo. Aí vejam como é que é o cenário e aí depois a gente começa a discutir um pouco mais da coisa. Assim, ó, algumas perguntas simples que a gente faz quando a gente entra lá na gestação. Eu chego e pergunto pro cara, tá, quem que é o cara das leitoas? Primeira pergunta. Aí você já vê ali um certo desconforto. Por quê? Porque na maioria das grandes não tem uma pessoa dedicada para as leitoas, ou eles entendem que não mereça ter uma pessoa dedicada para isso, e puxa, aí a gente já queima na largada, né? Na grande já queima na largada. Aí, vamos lá. Pergunta 2. A gente identificou alguém que seria responsável pelas leitoas. Tu pergunta pro cara, quantas leitoas tu vai cobrir essa semana? Bom, essa é fácil porque teoricamente ele pode estar cobrindo. Aí você já pergunta para ele, pô, quantas tu vai cobrir semana que vem? Se for manejo semanal, ou na outra semana. E aí, eu tenho que estar lá nos meus cadernos, eu tenho que ver. Poxa, assim, ó, para mim, se o cara não sabe quantas sêmen ele vai cobrir, é porque ele não está preparando. Então, ele Com não está certeza. fazendo nada que tenha uma devida atenção. E aí, vamos lá, vamos seguindo as perguntas ruins. Aí, tu vai andando na gestação, passa outras 2, 3 leitoras, tu pergunta pro cara, tá, e aí, com que peso de idade a gente está cobrindo as leitoras? E aí, você sente aquele silêncio. E aí, a pergunta pronta é, pô, a balança está quebrada, né? Quando tem Aham. balança, não tem um balança, tal, a fita que a gente tem não é legal, né? E aí, bom, vamos indo, e aí vai seguindo a visita, vendo? Você está com o veterinário, o estagiário, você está acompanhando o negócio. E aí você, poxa, e aí, tchê, como é que tá o teu nascido das leitoas? Ah, tá lá no sistema. Pessoal, quando a gente não tem dados, a gente não mensura, a gente não monitora, a gente não faz ideia do que está acontecendo. E aí, se vocês querem piorar o cenário, para acabar a visita ali, você pergunta, e aí, meu amigo, assim, ó, tudo esse manejo está fazendo, assim, está caprichando, qual que é a tua taxa de retenção até 3 partos das fêmeas? Bom, acabou a visita, né? Tá bom. Vamos voltar. O que vocês acharam? Né? Um pouco silenciosa essa nossa visita, né? Um pouco desconfortável. E eu acho que eu queria aproveitar esse momento, que a gente chama isso aqui de momento de desconforto, realmente, assim, ó, para vocês que estão assistindo aí, e principalmente para quem está na peleia, na granja lá, assim, ó, se tu não gabaritou as perguntas que eu fiz aqui, tu também não está dando o valor que a leitura merece, o que é a importância que ela tem na tua grande, né? Então, É verdade. acho que vale botar a mão na cabeça, né? Fica o exame de consciência, né, Bidu, em relação à preparação de leitor. A gente vê, quando a gente visita granjas ou granjas que eu já trabalhei, a grande maioria, né, a gente vê que elas não são enxergadas com o valor ou com a devida importância que elas deveriam ser enxergadas, mas nas granjas onde elas são, consequentemente, a gente tem bons resultados, né? É isso que a gente estava falando, né? Não sei se o pessoal não acordou para leitor, mas o pessoal não se dá conta, né? Aquilo que a gente falou, porque uma leitoa mal manejada será uma primípara ruim, né? Que vai virar uma porca ruim, né? E é simples assim, né? Não tem segredo. Uhum. Aí eu acredito também que um pouco da dor da assistência técnica, eu digo porque eu senti isso e tu deve ter sentido também, é que a gente constantemente está sempre batendo na mesma tecla, né? Nas visitas É que, verdade. que a gente faz. Mas vamos entrar no assunto de uma maneira mais aprofundada, Eduardo.
Vamos falar, então, como lapidar esse diamante. Eu gosto quando tu fala muito dos pontos não negociáveis. Tu falou isso na live passada, sobre manejo de maternidade. Eu gosto porque quando quem não assistiu a live passada, ela está disponível aí no IGTV da Academia Suína. Pode assistir ela completa. Mas são os pontos onde tu anota, pega, né, pinta a cara e vai para a granja para fazer resultado, que pode ter certeza que vai dar certo. Certeza. Tu lembra da nossa outra empresa aí que a gente chamava Minuto de Ouro, né? Dar aquela revisadinha básica antes de entrar na granja para ver o que tu vai focar. Ou a Bom, gente chamava, Bidu, a gente chamava de ações matadoras também. Também, boa. Boa, bem lembrado. Olha só, pontos não negociados da Leitor. Eu acho que a gente tem bastante pontos a considerar. Eu acho que vamos de um menos para o mais, ou do mais fácil para o mais difícil. Eu acho que o primeiro ponto que eu considerei um pouco mais básico, e que às vezes a gente relaxa, é a questão de seleção dos animais. Simples assim. O que é a seleção? É identificar as leitoas que têm algum problema já na chegada, que possa impactar na produtividade ou na longevidade desse animal dentro da nossa granja. Só jogo rápido, o que tem que ver? Aprumo, casco, teta, vulva, assim, ó, dá um vistaço geral na conformação da fêmea, né? Realmente não tem muito segredo. Mas aí, eu falo por que o pessoal não dá tanta atenção? Porque o pessoal vai, Bidu, eu compro leitor da empresa Genética A, Genética B, eles já garantem, já fazem a seleção na saída, né? Por que eu vou perder meu tempo com isso? Por que eu vou fazer esse retrabalho? Claro, eu acho que o pessoal faz essa avaliação e bem feita por sinal, mas assim, ó, erros acontecem, né? São factíveis, né? Desde o processo da última seleção lá, essa fêmea às vezes ainda fica na granja, ou vai para um transbordo, e aí vai para uma granja, daqui a pouco entra estado, sai estado, vai para uma outra GSC para fazer quarentena, depois vem para a granja. Assim, ó, se é para pecar nesse sentido, eu pecaria pelo excesso do que pela omissão, né? Se a granja fosse minha, eu faria 100% da classificação na chegada dessas leitoas já. Sim, seria mais ou menos como se eu fosse comprar um carro zero numa concessionária e aí eu não fizesse um test drive, eu não fosse testar esse carro, não fosse ver se está tudo 100%, não fosse conferir. Eu estou recebendo da granja aí uma máquina de produzir leitões e eu não estou conferindo, né? Não, eu acho que a analogia é boa, mas assim, vamos fazer um parênteses. Comprar carro novo aqui, eu acho que é mais para o pessoal da academia do que para o pessoal da classe média aqui, né? Então, vamos só para nós deixar claro. Mas sim, eu acho que é bem essa a comparação que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter esse cuidado de realmente checar essa nossa fêmea antes de startar, e principalmente antes de startar. Lógico, o ideal é que ela não chegasse com problema na granja, mas chegou com problema, o quanto antes eu identifique e retire ela do processo para que eu não perca tempo com ela, né? Bom, vamos seguir nessa linha, né, Lu? Eu acho que entrando já agora um pouco tema mais complicado, um pouco mais difícil dos não negociáveis da Leitor, a gente não pode deixar de falar do que é um protocolo sanitário. Pensar assim, o protocolo sanitário, quando a gente pensa primeiro no bloqueio granja, né? E depois a gente pensa no bloqueio leitor. Tá? Assim, nessa questão é importante fazer uma ressalva que o professor Nelson Moreira sempre comenta, que mais de 90% das novas doenças ou novas enfermidades dentro das nossas granjas, elas entram com os animais, os suínos portadores assintomáticos. Quem que mais entra nas nossas granjas? As leitoas. Então, assim, muito importante ter esse cuidado. A gente tem que considerar essa leitoa como suspeita até que se prove o contrário, né? Mesmo vindo de GSC, eu tenho o respaldo da genética, perfeito, não, é um baita trabalho que o pessoal faz, não estou desmerecendo, mas, assim, nós como recebedores desse material, o mínimo que a gente tem que fazer é testar, né? Eu testaria. E onde é que a gente testa? No quarentenário. A gente tem quarentenário, aí o buraco é mais embaixo, né? Então, na maioria das granjas a gente não tem
né? E a gente acaba assumindo um risco que é um risco calculado. Bom, mas esse tema de quarentenário dá uma outra conversa, né? Mas vamos lembrar da agora, só, mas a gente tem que ter essa atenção para bloquear o protocolo sanitário da minha granja. A gente entra no protocolo específico dessa nossa leitoa. Como é que a gente vai adaptar essa leitoa ao perfil ou à microbiota sanitária da minha granja? Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é realmente assim, eu saber, né, quais os agentes estão presentes na minha granja, isso através do diagnóstico, né, e principalmente suas variantes ou seus sorotipos, né, é importante, eu sou positivo para Glasserella, né, mas qual que é o sorotipo que tem? Então é muito importante saber o que eu tenho na minha granja para como eu vou me preparar e preparar essa leitoa. Detalhes importantes que a gente tem que lembrar, assim, o uso restrito de antimicrobianos na chegada, é importante fazer essa janela imunológica, né, para que os animais, então, entrem em contato com essa microbiota da granja, né, com esses agentes aí instalados e consiga montar uma resposta imune. Um detalhe importante aqui, que granjas com alta prevalência para a Lawsonia, né, que a gente tem que ter o cuidado que muitas vezes a leitoa chega na nossa granja e tem cursos com diarreia de sangue, então a gente tem que ter cuidado que assim, ó, alguns antimicrobianos que a gente usa para combater a Lawsonia vão inferir no processo de adaptação dessa leitoa ao micoplasma, né? Que quando a gente fala em adaptação da leitoa, basicamente se resume à adaptação ao micoplasma. Por quê? Porque a gente quer reduzir ao máximo a excreção desse agente pela porca lá dos leitões do desmame. Então, esse é o foco. Um ponto muito importante aqui que vale ser lembrado, tá? É assim, ó, não é só os animais, ou não são só os animais negativos para micoplasma que a gente tem que adaptar, né? Então é muito importante, que às vezes, não, as minhas leitoas são positivas, eu não preciso fazer nada. Não é bem assim, a gente também tem que pegar essas leitoas que vêm positivas para micoplasma e também fazer o processo de adaptação. Bom, esse processo de adaptação também é muito minucioso, isso aí também dá uma outra conversa. Assim, ó, eu peguei, Lu, vários artigos para deixar com o pessoal, que foram cortesia do meu amigo Luciano Brandalize, né? A gente trabalhou junto, ele foi sanitarista, a gente foi sanitarista junto na época da Perdigão, e ele fez a tese dele de mestrado, inclusive com isso, com a adaptação dessas leitoas livres a micoplasma. Então, assim, eu vou deixar todos esses materiais para a gente mandar para o povo aí, porque esse é um tema bem específico. Eu não sou sanitarista, né, não boto muito o bedelho aí, mas eu acho que esses detalhes que eu comentei são importantes no que tange a esse processo de adaptação sanitária. Com certeza, com certeza. A gente vai estar enviando todo o material. O pessoal está interagindo bastante no chat, mas ainda o Eduardo tem bastante coisa para falar com a gente hoje. Então, dando sequência, Bidu, o que seriam aí outros pontos não negociáveis no manejo de preparação da leitoa? Bom, a gente já falou de seleção, a gente falou de protocolo sanitário. Eu acho que agora abrir um pouco do grosso do manejão mesmo, que a gente chama de indução à puberdade. Isso é importante, super importante. Esse é um manejo bem polêmico, né, Lu? Quando a gente vai tratar de detalhes de indução à puberdade. Aí eu pergunto pro pessoal que está vendo aí, se podem compartilhar com a gente aí. Eu pergunto assim, para a gente começar essa parte da indução, vocês acham que indução à puberdade e diagnóstico de cio são a mesma coisa? Quando eu penso nesses dois manejos, eu posso considerá-los como sinônimos, né? Aí, são a mesma coisa? O que vocês acham? Vamos ver se cai alguma resposta aqui. Vamos ver se aparece para nós. Demora um pouco, né, Lu? Às vezes demora um pouquinho. É por isso que o pessoal tem que estar atento para o sorteio no final. Sim, a Érica Queiroz diz que sim. Sim, tem alguns não. Esse é o pessoal. Isso, né? Indução à puberdade e diagnóstico de cio. Para a gente não tardar, porque eu sabe que eu costumo falar bastante aqui, depois a Lu fica brava porque eu gasto muito tempo. Na verdade, a resposta é não. O processo de indução à puberdade é diferente do diagnóstico de cio. Na verdade, assim, eu costumo dizer que para quem tem mais cabelo branco aí, já vai lembrar,
lá da quarta série, do primeiro grau, quando a gente tinha aula de matemática, vocês lembram que tinha uma matéria que chamava Teoria dos Conjuntos, né? Falava de está contido e contém. Pois bem, o processo de indução à puberdade, o diagnóstico de Sil está contido dentro do processo de indução à puberdade. Ou a gente também pode falar que o diagnóstico de Sil ou o reflexo de Sil, ele seria o clímax, né? Ou que seria o final do nosso processo o nosso bom processo de indução vai refletir em Sil dessa nossa leitura. E aí, detalhes importantes para a gente considerar no processo de indução. Eu vou entrar só em detalhezinhos que o pessoal esquece, tá? Para a gente não gastar horas. Qualidade dos rufiões. Esse é um ponto que o pessoal relapsa muito, né? E quando a gente fala em qualidade dos rufiões ou qualidade dos machos, a gente está falando em libido. Lembrem-se que macho gordo e macho velho não serve nem para indução à puberdade das leitoras, tá? Então, fica a dica aí pro pessoal, macho gordo e macho velho não tem serventia, né? Brincadeira. Mas sim, assim, ó, tem um trabalho que mostra isso, que foram separadas fêmeas no processo de indução à puberdade, e aí em 3 grupos, fêmeas induzidas com machos de boa libido, machos de um libido ruim e sem indução com macho. E aí o que a gente vê é muito claro que 70% das fêmeas entraram em cio nas 3 primeiras semanas com os machos de boa libido, contra somente 20% das fêmeas e 0 das fêmeas que não eram induzidas com macho algum. Então, assim, isso realmente mostra a importância de a gente ter machos de boa qualidade na nossa granja. Porque, assim, ó, lembre da fisiologia, quando a gente tem as aulas de suíno lá, chama-se reflexo de tolerância ao homem, né, na presença do macho. Então, quem que tem que trabalhar? É o macho. Quem que está ali para induzir? É o macho. O homem está ali só para checar. Então, se o macho é ruim, vai sobrecarregar o funcionário. Se o funcionário não é tão bom, a gente começa a ter perda, né, nesses índices de entrada em cio. Ainda nessa linha de machos, é importante a gente lembrar a questão de fazer a rotação dos mesmos, que também é muito comum e o pessoal também não dá muita bola para isso, né? Ou seja, o macho que eu entro na baia de manhã, eu não entro ele na mesma baia pela tarde, né? Por quê? Porque com isso, fazendo essa rotação, a gente consegue essa estimulação positiva, ou essa renovação de estímulos, né, para essas leituras. Tem um trabalho que eu não lembro se é do Bortolozzi e do Ivo ou do saudoso Sobestiansky, que mostra bem isso aí, e também comparou a questão de fêmeas onde teve rotação de cachaços e fêmeas onde não teve rotação, e o resultado foi bem discrepante, né? Então, a rotação, ela realmente é importante. Bem no fim, isso aí é uma questão de gosto, né? Tem leitor que gosta mais do branquinho, mais do pintado, mais do vermelho. Então, a gente tem que apresentar para elas todos os possíveis pretendentes, tá? Bom, no processo de indução, outros quesitos mais que eu me recordo... Ah, sim, outro que a gente pergunta em todas as granjas e não acontece. Primeiro, o tempo de indução. Assim, no mínimo, a gente deve investir e não gastar, né? O pessoal, vou gastar. Não vai gastar. Você vai investir, né? 1 minuto por leitor. De novo, 1 minuto por leitor a gente vai investir, né? E é muito importante que a gente faça esse processo de indução à puberdade 2 vezes por dia. Não negociável. A gente está lembrando que é indução e não é diagnóstico de cio. 2 vezes por dia e não dá para abrir mão disso aí. Exato, Eduardo. Lembra a gente trabalhando a campo, agora me veio na cabeça até quando a gente utilizava 2 machos em baias diferentes e fazia a rotatividade dos machos de manhã à tarde, a gente tinha um resultado muito bacana, né? É melhor. Nossa Tem gente que tem gente que usa inclusive, né, aí coloca um macho dentro da baia, deixa o macho no corredor, vai fazendo esse câmbio. Quanto mais estímulo, melhora, né? E tu falando aí da frequência, né, do diagnóstico de cio, né, 2 vezes ao dia. A gente vê que existem algumas granjas que realizam 2 vezes ao dia, que preconizam isso, mas também em alguns casos eles fazem 1 vez ao dia como otimização de tempo. Como que tu enxerga isso?
Tá, eu acho que é importante. Isso, para mim, o indução à puberdade é um manejo fora do comum, é não negociável. Pessoal, o que a gente tem que segregar, que às vezes o pessoal se equivoca, tá? De novo, indução à puberdade é uma coisa, diagnóstico de SIL é outra. Lembrem do estar contido um no outro. Aí, assim, ó, quando a gente já parte pro sistema diagnóstico de SIL, ou seja, estou fazendo lá no flushing, todos os meus animais desmamados, né, todas as porcas, tá todo mundo ali, aí sim, aí sim eu acho que cabe bem, eu acho que é um manejo bom e dá para fazer um diagnóstico de SIL por dia. É assim, ó, eu recomendo, é um baita manejo, reduz serviço, né? Mas eu só acho que tem que ter gatilhos, né? Eu não recomendaria esse manejo para granjas com menos de 90% de taxa de parto. Se tem mais de 90% de taxa de parto é porque a coisa está andando bem, dá para tirar um diagnóstico de SIL. Diagnóstico de SIL. Indução à Uhum, puberdade, não. Não negociável, 2 por dia. uhum. Lu, o outro ponto que eu estava lembrando aqui e que também é simples e que também passa batido nesse processo de indução à puberdade, que é o contato focinho a focinho, né? Se eu estou fazendo o diagnóstico de cio, largo o macho na frente, aquele macho na frente do corredor ali, 5, 7 fêmeas, e aí o bonito aqui está em cima da fêmea aqui e o macho está lá atrás, né, comendo a ração Comendo lá na ração. calha. E aí eu pergunto para vocês, isso aí é contato focinho focinho para vocês? Tá mais para contato focinho calha, focinho E ração, aí sei não lá o que adianta for. contar um minuto de exposição da fêmea, né? Na verdade, o focinho com o rabo do macho não resolve nada. Por que que esse contato focinho-focinho é muito importante? Isso, de novo, é lá das aulas da suinocultura. Tem que se lembrar que, e a gente tem que entender da fisiologia para botar na prática, né? Que tem que lembrar que os feromônios, que é o que vão realmente induzir essa fêmea a entrar em cio ou o processo de indução à puberdade, esses hormônios esteroidais, eles são produzidos nas glândulas que estão as submandibulares do cachaço e são eliminados na saliva, ou seja, na baba. Então é por isso que é importante esse contato focinho a focinho, não é não focinho calha, focinho box, focinho a focinho realmente. Então se eu estou em cima da fêmea A, o macho tem que estar exatamente em cima da fêmea A. Isso se resolve fácil com uma tábua de manejo. Não tem segredo. E outro Eduardo, ponto aqui. marcar as fêmeas, né, que já tiveram o contato ali, o tempo suficiente com o macho, né? Otimiza um monte. Para você não gastar, não investir mais tempo com fêmeas que você já passou, né? E como a gente está falando especificamente ainda de leitor, eu acho que é muito importante, e esse é um detalhe que a gente escapa também, assim, ó, falando em ferromônios, nesse processo focinho a focinho, machos jovens, 10, 12 meses até aí, eles produzem muito pouco ferromônio. Então, por isso, quando a gente vai fazer o manejo de indução das leitoas, o recomendado são machos maduros, 15 Sexualmente meses, maduros. 18 meses. Macho maduro. Macho maduro não é um macho de 36 meses, isso é um macho idoso, né? Porque daí tem na grande, eu tenho o Chico lá, tem 3 anos, ele é bom de Bem lidar. mansinho. Bem, mas assim, vai sozinho, parece um cachorro. Esse também não serve. Verdade. A Gisele Moro contribuiu aqui com a gente. Ela falou a quantidade de leitoas na baia influencia também, não é? Claro, e até pelo espaço, né? Muito bem lembrado, Zélia, assim, ó, pelo espaço que você vai ter para entrar, daqui a pouco tá tão apertado, tem tanta leitura que tu não consegue, o macho tem que abanar o rabo de cima para baixo dentro da baia, porque ele não consegue nem se virar, tem que entrar de frente e sair de ré. Então isso dificulta muito o manejo também. Verdade. E, Bidu, quando eu entro na granja, fala pra gente um indicador que eu tenho que olhar, que vai me falar sobre como que tá o meu manejo de leitoas na granja. Que seria uma fotografia disso. Um indicador. Bom, o que eu costumo usar, Lu, eu acho um termômetro bom que diz para mim se está tudo indo bem dentro desse processo de indução. O que a gente pode usar é o percentual de entrada em cio das leitoas, né, do meu lote por semana. Deixa eu dar um exemplo aqui que daí fica mais claro. Bom,
da época que eu trabalhava lá no Quarto Sítio, ainda era preto e branco o negócio. A gente recebia lá, um dos Quartos Sítios, 90 leitores por semana. Então, o que que você tem que ter ideia? Dentro da tua granja, tu faz as contas aí também. O ideal é que nessa primeira semana, e aí a gente aproveita o potencial estresse, transporte, jejum, mistura, briga, tudo isso aí potencializa a sil. O mínimo esperado que a gente tem é que 50% das leitoras do meu lote estejam em sil ou apresentem sil na primeira semana, ou seja, das 90, 45. Né? Já na segunda semana, a gente tem que ter mais ou menos aí uns 70%, fechando então na minha terceira semana, aí algo já acima dos 90%. Isso é um termômetro bom, esse é um indicador bom que a gente pode trabalhar, pensando em ver meu processo de indução. Tá? E aí o detalhe importante é o seguinte, o que o professor Bortoloso sempre fala, tu startou o processo de indução, tu tem 30 dias para tomar uma decisão. Ou seja, a minha leitoa cicla ou não cicla. Se ela não cicla, eu tenho que tomar uma decisão do que farei com ela. É importante, tem vários trabalhos, várias formas que a gente pode conduzir. É importante que isso esteja mapeado, cronológico. Se não entrou em si, o que eu vou fazer? Vou fazer hormônio, vou misturar, vou deixar fazer jejum. Sabe? Porque a gente tem que ter mapeado, porque se a gente vai deixando, essa fêmea vai ficando na granja, vai ficando, e aí acontece, como aconteceu comigo aí, de a gente cobrir leitoas aí com 290 dias de idade, 300 dias de idade, que é até uma vergonha tá contando um negócio desses, né? Um desperdício, né, dessa fêmea. Não, é fora do comum, e acontece, né? E aí a gente fala naquela questão dias não produtivos, a gente fala em custos, né? Então uma fêmea dessa de 300 dias seria a campeã do nosso balaio, né? E a gente vai nessa linha, né? Porque ou a gente toma uma decisão, ou a gente esquece e essa fêmea vai ficando lá dentro. E, bom, eu acho que como a gente já está bem no horário, eu vou pegar e te perguntar se tem mais algum ponto não negociável que tu acha que tu não mencionou, que tu gostaria de mencionar, para a gente já estar se encaminhando aí para o final do nosso bate-papo e para entrar em algumas perguntas, né, do público. Tem bastante perguntas aqui, mas eu quero dizer mais uma vez para o pessoal, mandem suas perguntas, o Eduardo ele vai estar respondendo todo mundo, assim como também a gente vai estar enviando os artigos, todos que foram utilizados no preparo dessa live. Joia, não, e é importante porque essas perguntas ficam com a gente, né, Lu? E aí depois, infelizmente, a gente não tem tempo para atender todo mundo, e aí depois a gente pode responder por e-mail, pode entrar em contato por aqui, pelo Insta mesmo, a gente dá um jeito de atender todo mundo. Normalmente nas lives o pessoal entra em contato no direct, né, Bidu, e a gente consegue atender todo mundo. Boa. Eu acho que é importante ainda comentar, a gente falou do processo de indução, a gente falou de seleção, a gente falou de protocolo sanitário. A gente poderia ficar aí mais horas falando ainda de manejo de leitores. Eu acho que rapidamente, a gente rapidamente pode entrar, dá para pincelar dois temas que são, um reflete no outro, que eu acho que é o manejo que a gente chama de phase feeding, ou a curva de arraçoamento dessa leitoa, né, que vai refletir nesse meu peso e idade da cobertura, né, que eu acho que é muito interessante, dá para a gente citar esses dois ainda. Número de cio nem vamos falar, né, que eu vi que tinha algumas perguntas relativas ao número de cio, acho que isso aí já está bem calejado, né, a gente não precisa gastar, que ninguém mais cobre leitor no primeiro cio, né? Então, não vamos gastar com isso. Cobrir cobre, aí, mas não deveria, todo mundo sabe que não é para cobrir, né? A gente fala, mas não se escreve, né? Pois bem, por que a curva de alimentação é importante? Porque eu tenho que ter o cuidado de fazer esse tratamento desde a minha recria e todo o processo de adaptação da leitoa, porque eu tenho que acertar o alvo de peso e idade de cobertura. Porque a gente mais erra para cima, é o mais comum. E uma primeira cobertura realizada acima do peso, né? Lembrem vocês que para a pesada, além do primeiro ponto principal, o custo que ela vai ter para nós, porque mantém essa vida inteira, porque essa para a pesada ela vai ser pesada a vida inteira, então a gente tem esse custo de mantença, ainda mais agora
milho a R$ 84 a saca, o farelo a R$ 3.500 a tonelada, então isso é um custo enorme para nós, né? Além da infindável lista de problema que é essa primípara gorda ao parto, né? Que a gente está falando de distocia, toque, corrimento, natimorto, menos consumo na primeira lactação, catabolismo, síndrome do segundo parto e principalmente a questão da taxa de retenção até 3 partos, que eu vou ter que descartar esse negócio que não vai dar certo, né? Ainda do phase feeding, lembra-se do bom e velho flushing, né? Acabaram de comentar aqui, Bidu, flushing, Bidu, pincela aí para nós esse tema polêmico. Olha aí, isso, obrigado, Guio. Assim, é polêmico para as porcas, né? A gente já sabe, tem uns trabalhos recentes que saíram aí, inclusive um trabalho do Guri da URGS legal, mostrando que realmente, assim, nesse curto intervalo de desmamicil, teoricamente a gente não tem flush. Faz todo sentido. Para leitoa, não. Para leitoa, a gente realmente tem esses 14 dias, né? A gente tem que realmente fazer essa boia à vontade aí para maximizar esse potencial. Então, assim, para leitoa, sim, eu ainda assim recomendaria esses 14 dias de flush. E aí, assim, para arrematar, então, último, mas não menos importante, a questão desse peso de idade de cobertura. Vamos para o expoente. A gente sabe que leitoas leves jovens, aí a gente fala de menos de 130 quilos, a gente está falando aí de leitoas de menos de 200 dias, elas são, se eu cobrir, elas são mais suscetíveis a alguns descartes, né, por falhas reprodutivas, por essa imaturidade sexual dela, né, ou que são a baixa produtividade. Já o outro extremo da cadeia lá, leitoas extremamente pesadas, e a gente tem isso, né, quando tem genéticas de alto ganho potencial. Eu já cansei de cobrir leitoa com 175 quilos, 180 quilos, a gente não conta, né, mas não era tão incomum. Então, assim, e o problema dessas leitoas pesadas é porque a gente vai incorrer, com certeza, num maior descarte precoce, devido principalmente a problemas locomotores, aprumos, porque a gente sobrecarrega demais esse animal jovem com tanto peso. Então, aí, assim, A e B, leves, jovens, pesadas e velhas, são problemas e vão influenciar na taxa de retenção. Então, não tem segredo aqui, cumprir, rezar a cartilha da genética, se é 220, 140 quilos, se é 240, 145 quilos. Cada genética tem sua receita de bolo, eu acho que tem que... da genética, né? Claro, porque assim, né, Lu, não é por nada, né? As genéticas têm milhões e milhões de experimentos, não é por nada que eles chegaram no 220 dias de idade, 140 quilos de peso, né? Então tem muito respaldo científico por trás. Então, assim, para nós toca seguir, né? A gente não tem que inventar a roda. E só um detalhezinho importante ainda para arrematar, eu acho que é assim, independente do meu peso de cobertura, a gente tem que entender o meu ganho de peso até esse primeiro parto, né? É interessante que essa fêmea aí ganhe, então, seus 35, 40 quilos durante a sua gestação, para que ela chegue ao parto lá com seus 175, 180 quilos, né? Para que ela tenha, então, realmente uma boa proteção, uma boa reserva, né? Para essas perdas futuras que virão na sua primeira lactação. Apareceu uma pergunta pra gente que vai bem do que tu tá falando, né? Aqui na nossa caixa de perguntas, né? Se eu tenho uma leitoa que tá com 135 quilos e com 190 dias de vida, a pergunta é, cubra essa leitoa ou eu salto o cio para ela ter a idade ideal? Eu até imagino quem fez essa pergunta, parece parece um amigo meu que trabalha aí na nossa antiga empresa ainda. Sempre ele faz essa pergunta para complicar, parece. Olha só, 190 dias com 140 quilos? E 135 quilos, deixa eu conferir. Tá. 135 quilos e 190 dias de vida. Tá, bom, não, 5 quilos nessa situação não vai fazer diferença. Bom, cobre ou não cobre essa leitoa? Essa é uma boa pergunta, assim, eu vou responder, mas vou fazer a ressalva. Eu acho que sim, tá? Sim,
eu cubro essa leitoa com 190 dias de idade, com 135 quilos de peso, o que é um problema, vamos deixar certo, porque aí eu pequei no processo da recria, né? E não é tão incomum, né? Essas nossas linhagens genéticas têm alto desempenho, ganham um GPD enorme, e aí chega nesse estado. Aí, pô, 190 dias, 135. Eu cubro, porque eu acho que os problemas dessa nossa leitoa mais jovem serão menores do que se eu saltar esse cio, ela vai a 210 dias, ela vai ir no mínimo a uns 155, 160 quilos, que aí eu creio que vai ser pior, né? A gente vai perder ela mais cedo, né, nessa taxa de descarte. Só que é importante deixar claro que essa decisão a gente toma todo dia nas granjas, né, de burlar regras. É importante deixar claro que é essa leitoa e não as leitoas, né? Porque quando a gente abre exceções, o nosso pessoal ele se acostuma fácil, né? Então é mais fácil cobrir com 190 dias, 135 quilos, do que corrigir o meu problema na recria, né? Do que corrigir meu problema na recria. Não, cuidado aí, não deixa cair esse pilar. Não, não tem problema. Então, eu acho que é isso, Lu. Eu acho que teria que sim, mas eu acho que o foco daí é acertar o problema que está para trás, lá na recria, né? Perfeito. O pessoal está interagindo bastante. Outra pergunta que a gente tinha recebido é sobre a taxa de retenção até o terceiro parto, né? Qual que seria o parâmetro ideal e o que acontece na granja quando eu não atinjo essa meta? Boa, só um parênteses. Eu vi que o Franco colocou ali 190 dias muito nova. Verdade, cara. É muito nova mesmo, né? Para uma fêmea de linhagem comercial da nossa granja. Mas, assim, ó, tu faz o quê, tchê? 190 dias, 335 quilos, não tem muito milagre. Desculpa, em relação à tua pergunta de taxa de retenção, o que seria um parâmetro ideal, né? Boa. Bom, eu acho que as empresas de genética já traçam suas metas de taxa de retenção num promédio, assim, vamos dizer que o pessoal trabalha com uma taxa de retenção até 3 partos de 75%. Essa é realmente uma meta arrojada, né? Mas é a meta que a gente teria que trabalhar para alcançar. Ou seja, de cada 100 leitores que eu recebo na minha granja, 75 vão chegar até 3 partos. E a parte do porquê que é importante, puxa vida, é muito importante esse negócio, porque vocês têm que lembrar que a taxa de retenção ela vai influenciar diretamente no que tange a questão do meu plantel na minha estrutura etária. Lembrem, se vocês abrirem o software de gestão que vocês têm na granja, vai estar lá, OPX%, OP0, OP1, OP2, OP13, vai diminuindo. Essa é a importância da taxa de retenção. Por quê? Porque numa média eu tenho que ter na minha granja aí algo em torno, entre média de ordem de parto da minha granja, varia de genética, assim, ó, entre 3 a 3,5 de ordem de parto médio. Esse seria um ideal a se buscar. Porém, quando eu não atinjo a minha taxa de retenção, e eu cansei de ver granjas com taxa de retenção de 50% a menos de leitor, de fêmeas até 3 partos, o que isso aí vai inferir? Vai inferir para mim o seguinte: eu tenho, lá no meu gráfico, eu tenho leitoas entrando, né, e eu tenho um buraco no meio, e eu tenho bastante porca velha. Por que vai ficar porca velha? Porque se eu não estou aproveitando as minhas fêmeas até 3 partos, assim, ó, eu tenho que fechar a minha meta de cobertura. Ninguém é bobo, né? Eu sou cobrado por alvo de cobertura, mapa de cobertura, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar a fêmea velha. Né? E eu vou segurando fêmea velha, vai entrando fêmea nova e não vou aproveitando, vai ficando fêmea. Pô, daí uma hora eu acordo, puxa, meu plantel tá muito velho. E o que tu faz? Tu acelera a entrada de leitor. E aí, isso aí, num português chulo, a gente chama na granja de espiral do inferno. Espiral do inferno porque tu te afunda nesse negócio e tu não começa a dar mais giro. Por quê? Porque tu tem num extremo, tu tem muita leitoa, muita OP1, e isso diz para nós o que a nível de granja? Baixa produtividade, baixa sanidade dessa fêmea e desses leitões, e aí tu tem esse buraco no meio, e daí lá no fundo tu tem de novo um pico de fêmea velha, que também
baixa produtividade e baixa sanidade. Então, assim, tu vai te afundando cada vez mais. Isso aí é o pior do cenário das granjas. Então, assim, ó, esse é o impacto direto da taxa de retenção. Por isso que a gente tem que equilibrar esse meu plantel para essa granja realmente rodar certinho. Perfeito. Bidu, a gente vai ter que ir se direcionando agora mesmo para o final da live. Tá chegando ao fim. Muito Boa. obrigada. Acho que tu trouxe muito conteúdo interessante, importante. O pessoal interagiu, tá interagindo muito aqui com a gente, Que mandando legal. perguntas, né? Falando, fazendo comentários, né? Sobre as suas Depois respostas. estoura na maternidade, falou a Nani aqui. Ué, é isso aí. Leitão, filho de eleitor, a gente sabe o que que é, né? Diarreia com força. Né? Filho de porca velha também, esse é problema. Né? Então, é bem isso aí. Estoura na maternidade e depois estoura na creche. Desculpa, Lu. Não, imagina, capaz. Não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Conversando. Verdade. Vamos sortear os brindes da Betanco. Vamos sortear, então, primeiro a caneca e depois o kit de cerveja artesanal. A pergunta para sortear a caneca, o primeiro brinde é qual é o tempo de exposição ideal da leitoa com o macho, do contato lá focinho a focinho que o Eduardo falou. Vamos ver Valendo, vamos ver quem eu enxergo primeiro aí. quem que a gente enxerga primeiro. Lembra, eu falei bastante desse negócio, investir e não gastar. A Ana Pavanelli. Ana Pavanelli. Ana Pavanelli manda direct aí pra gente. A gente vai estar entrando em contato contigo também para te Muito entregar bem. a caneca do focinho de porquinho da Betanco. Vamos para a segunda pergunta, sortear o segundo brinde. A pergunta é, a gente acabou de falar, qual a taxa de retenção ideal até o terceiro parto? Tá facilitando aí, Lu. Kit de cerveja artesanal. E copos, vamos ver. E copos. Vamos, A o pessoal gente ainda está falou respondendo agora. da exposição da leitoa, do manejo. Ó, o Exposição, Branda oportunidade de Lisa aí, contato muito com obrigado, os Branda. Aí, Cê- ó, a Pô, a Ana de novo? Milos, 75%. Acertou. E- Boa. Boa, Joyce. Até o Álvaro, nosso colega de BRF, também tá. Ô, Álvaro, depois nós conversamos dessa cerveja aí. Todo mundo acertando aí, mas aí os nomes, os Que primeiros legal. nomes que eu falei aqui na live, entre em contato com a gente, que a gente vai estar, né, a Betanco vai estar disponibilizando os brindes. Bidu, mais uma vez, obrigada. Já estou ansiosa aí para a próxima live, Conexão Betanco. E, pessoal, não esqueçam todos os materiais, a gente vai disponibilizar para vocês. E se vocês tiverem perguntas, nos mandem, que todas elas o Eduardo ele vai estar respondendo. Obrigada, Eduardo. Muito legal. Boa noite. Obrigado, Lu, obrigado vocês, em nome da Vetanco, muito obrigado. Eu acho que dá para aproveitar também, mandem perguntas e, se quiserem, por favor, mandem sugestões também do que a gente poderia estar abordando. A gente está aberto sempre a sugestões, né? Obrigado, Lu. Desculpa, a gente gastou mais do tempo que devia, mas acho que é um tema bem, bem legal para a gente estar abordando, né? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem bem, se cuidem aí a gente ainda está atravessando momentos difíceis, então se protejam, cuide de si, cuide dos seus e, pessoal, foco nas leitoras, é o diamante da nossa grande, não esqueça, né? E aí é preparação, preparação, preparação. Parabéns, muito obrigado, boa noite, pelo pessoal. Conteúdo, abraço para todo mundo, tchau, tchau. Abraço, gente. tudo de bom, gente, até mais, boa noite.